Vamos começar? Tá. Tá bom. Tá bom, tá bom. Ai, calma, deixa eu respirar. Avião sem asa, Fogueira sem brasa sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero todo instantes, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Que eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Lindo. Ah, eu sei. Eu sou muito feliz de ser mãe do meu filho. Eu acho que a maternidade, seja ela da maneira como ela acontece na vida de uma mulher, é uma bênção, é uma bênção. Toda criança é uma bênção divina, a maternidade é uma oportunidade assim maravilhosa para uma mulher, né? E então, desde quando eu sou mãe, eu sou assim, né, muito mais manteiga derretida do que eu já fui. Como você descobriu que estava grávida? A minha menstruação demorou um pouco pra vir, um pouco mais. E aí eu não achei que eu tava grávida. Eu só fiz um teste assim pra descartar a possibilidade. E aí deu positivo. E como foi quando deu positivo? Eu dei risada, depois comecei a chorar. Você estava sozinha? Eu tava com o meu namorado na época, que é o pai dele. E como ele reagiu? Ele ficou com uma cara meio de bobo, assim. Ele não demonstrou muito. Aí depois ele começou a chorar. E aí vocês choraram? Eu tenho 60 anos agora e eu fui mãe com 36. E eu comecei a sentir uma necessidade de comer lanche. Eu não sou de lanche, eu não era de lanche, eu não gostava. Hoje eu acho que até curto por causa deles, né? Mas sabe, por exemplo, hambúrguer para mim, cachorro quente. Eu enlouquecida por cachorro quente, né? E querendo mostarda, tudo. Eu achava aquilo estranho, eu falei assim, tá esquisito, né? Então, assim, foi o primeiro indício de que começou a acender a minha luzinha de que, opa, eu acho que deu certo. Porque estava muito estranho esse negócio de querer comer essas coisas que não era a minha praia, sabe? E é uma época que a gente fica assim muito ansiosa. Nossa, você não pensa em outra coisa, né? Quando que meu filho vai chegar, ou minha filha, você não sabe qual vai ser a idade, qual vai ser a carinha, você não sabe de nada, você fica naquela expectativa e nem quando vem. Porque a maternidade biológica você sabe quanto tempo dura. A maternidade, mais ou menos, né? Mas você tem um parâmetro, né, que são os 9 meses. A maternidade via adoção você nunca sabe. Então, para dar uma relaxada, eu comecei a fazer artesanato. Eu sempre gostei de fazer uns trabalhos, principalmente com madeira, né? Então, eu estava fazendo os imãs de geladeira. Então, eu estava lá com uma mesa, todos os materiais espalhados, tá, né? E estava lá fazendo. Aí, quando vê, toca o meu telefone. Dona Angélica, sim, aqui é do Fórum de Jabaquara. Gostaríamos de confirmar se a senhora ainda, seu marido ainda tem o desejo de adotar. Eu falei, sim, né? Bom, nós temos aqui um menino que tem 8 anos e meio, o nome dele é Jonas, ele tem uma boa saúde, um bom rendimento escolar, ele deseja muito ser adotado. Nossa! Essas palavras assim foram mágicas, parece que o céu se abriu, que iluminou, parece que aconteceu de tudo naquele dia, né? Foi um mês muito intenso, assim.
Então eu não me dei conta, né? Que a minha menstruação estava atrasada e o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho que é quase como um filho para nós. E ele veio no final de semana e falou: ai tia, me dá um irmãozinho. Eu falei assim: você vai sentir ciúme. Eu tenho até o vídeo dele falando: Eu juro que quando a tia tiver um filho, eu não vou ter ciúme. E nem vai chorar? Nem vou chorar. E na segunda eu tava deitada no sofá e ele olhou pra mim e falou assim: tia, você tem um bebê na sua barriga. Eu falei assim: que bebê, Lucas? Não, tia, tem um bebê sim na sua barriga. Aí eu falei assim: então escuta aí, vê se tem 2 coraçõezinhos aí. Aí ele colocou o ouvido na minha barriga e falou assim: tia, tem um bebê dentro da sua barriga. Eu tava, na época, eu tava tomando injeção, então não menstruava, então tudo tranquilo, tudo na paz. E aí minha mãe começou a cismar. E ela: você tá grávida? Eu: não tô, tá tudo normal, não tô sentindo nada. E aí teve uma vez que eu tava com umas pontadas na barriga, tipo: minha mãe, você tá grávida? E até então eu achei que fosse, tipo, umas cólicas, algo nada. Então aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu: será que tô? Será que não tô? Será que tô? Mas fui empurrando, que tipo, eu não queria. Então, não tenho nada, então a gente vai empurrando. Eu fui empurrando. Até que chegou onde eu falei: não, vou fazer o teste, né? E aí deu positivo. E aí quando eu fui no médico pra começar a fazer os exames, eu já tava de 5 meses. Tipo, eu descobri de 4 para 5 meses. Eu esperei que fosse pior, na verdade. Mas o que as pessoas falam é que desde a barriga você sente um amor incondicional e eu não sentia amor. Na verdade, eu rejeitei bastante no começo. E também que você vai ser as pessoas esperam que você esteja arrumada, que você esteja de bom humor sempre. Eu fico esgotada às vezes. Você não sentiu esse amor incondicional de primeira, assim? Não. Quando que você sentiu? Se você sentiu? Depois do parto, eu acho que eu senti. Eu fiquei mais próxima dele. Eu sempre gostei muito de criança, sempre quis ser mãe, né? Muito. E aí ter perdido o primeiro bebê foi muito difícil, né? E aí a gente fez, como a gente planejou tanto e deu tudo errado. E aí eu fui pra psicoterapia, eu já tava, na verdade, né, fazendo psicoterapia. E nesse processo eu percebi que eu não tinha deixado meu primeiro bebê ir embora. Aquele bebê que começou a ser gestado, ele ainda tava aqui, de alguma forma. Apesar que um bebê que você perde quando é um embrião ainda, um pititiquinho de 3 meses, parece que não tem o mesmo impacto de uma criança maior. E o meu bebezinho, é o que a gente falava, ele não tinha só 3 meses de gestação. Ele já tinha todo um investimento emocional e psíquico de nós dois antes, né? E que acabou não acontecendo. Então, depois que a gente conseguiu resolver tudo isso, foi muito interessante, porque quando eu fui e tratei disso na psicoterapia, um mês depois eu engravidei. Bom, aí acho que deu, deixa eu ver, 15 dias, 30 dias, não sei se fosse com uns 45 dias, eu fui fazer o segundo ultrassom. Aí a médica: espera aí. Eu falei: como assim? Ela falou assim: deixa eu confirmar. Eu falei assim: ai, lá vem. Aí ela falou assim: são 3. Eu falei assim: como é que é? Ela falou: são 3. Eu falei assim: legal, né? Eu falei: puxa, que bacana. Pô, né? Tá. Aí eu saí de lá, do prédio ali na Avenida Angélica, e tinha uma farmácia na esquina. A minha reação, falei assim: vou comprar 3 chupetas e vou dar para o meu marido, né? Menina, no caminho, a casa caiu. Eu chorava tanto dentro do carro, mas eu chorava tanto, porque eu falei assim: 3, e agora? Como é que vai ser isso? Aí eu comecei a pensar: e plano de saúde? Eu falei: nem plano de saúde eu tenho. Quer dizer, eu tinha, mas ele não tinha cobertura de parto. Aí eu falei assim: será que vão conseguir incluir? Aí eu comecei: não, porque e se ficar na UTI neonatal e aí não sei o quê? Porque tem aquelas histórias que a gente ouve, que nasce com 5 ou com 6 meses, né? Eu falei assim, aí eu comecei a ficar nervosa. Aí eu vinha chorando, eu vinha a doutora Arnaldo inteirinha chorando.
Aí eu cheguei em casa e meu marido estava arrumando um cano na cozinha. E ele não terminava aquilo, e aquilo foi me deixando nervosa. Eu falei, você vai demorar? Ele falou assim, não, eu estou terminando. Gente, eu precisava ter gravado aquilo lá. Aquela cena foi hilária. Eu tive assim umas 3 cenas hilárias, essa foi a primeira. Aí ele foi, tomou banho, nós sentamos na cama, eu peguei e dei o papel para ele, onde dizia, presença de 3 embriões, blá, 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 blá. A cena foi essa, ele sentado aqui, eu aqui, ele aqui, eu aqui. Aí ele, 3, eu falei para ele assim, mais 3? Eu falei, Ele falou, se fosse 2, mais 3? Eu falei, Foi a nossa conversa. Como eu sempre falei, eu queria ter um filho homem e se chamasse Vitor Hugo. Queria que fosse filho único. Talvez por isso que quando minha mãe falava tanto que eu estava grávida, talvez eu não alimentasse tanto, porque na minha cabeça já estava aquela coisa, não, eu vou ter só um filho homem, um único. Porque eu sou filha única, mas hoje eu vejo que não é bom ser filha única. Então assim, hoje não, hoje eu falo o bom de ter os 3, porque um acaba fazendo... Cadê seu chinelo? Tá lá, não tá? Vê se não tá lá. Então um acaba fazendo companhia pro outro, que nem eu sou filha única. E aí hoje eu não tenho companhia nenhuma. Então eu penso, imagina se o Vitor Hugo fosse filho único. Ainda bem que veio o Diogo e veio a Valentina. Hoje eu entendo, mas na época eu não entendia isso. Antes eu usava anticoncepcional, só que era R$80. Aí meu pai não tinha mais condição de comprar. E eu nunca me dei muito bem com camisinha. E aí eu não usava. Eu fiquei uns 2 meses sem o anticoncepcional e engravidei. Entendi. Você não usava nada? Não, Fazia tabelinha? não. Era na sorte. E você não tinha medo de ficar grávida? Eu tinha, mas eu achava que isso era uma coisa que não ia acontecer comigo. Aí eu pensava que daqui a pouco eu ia comprar o anticoncepcional e já ia voltar a ser o que era. Aí eu peguei, ela pegou, me pesou e tal. Aí quando eu passei, ele virou e fez assim, Alda, o que ela tem que ela tá tão branca? Eu falei assim, doutor Nilson, ela acabou de saber que são 3, ela tá apavorada. Menina, aí começou a pior conversa do mundo. Não, porque é muito cedo para você ficar assim, porque olha, ter filho gemelar é muito bom hoje em dia, porque eles já nascem tudo muito competitivos, e aí você vai ver que vai ser bom. E olha, e assim, é muito cedo para você ficar assim, porque até a 14ª semana pode regredir um bebê, pode regredir 2, mas pode ser que não regrida nenhum. E vou te dizer, pode ser que logo depois do parto você tenha 1. Quer dizer, pode ser que depois do parto morra 1. Sabe, eu apavorada, de pé, escutando aquela conversa, imagino a outra paciente ouvindo essa conversa também de doido. E aí ele pegou e fez assim para mim, olha, eu não faço, mas tem colegas meus que fazem. Eu já imaginava o que era, que é retirar, né? Retirar algum embrião. E assim, sabe? Eu falei assim, gente, eu tô apavorada, eu venho numa pessoa que vem e me desaba tudo esse monte de coisa. O que você gostaria de fazer assim? Eu ainda não sei direito, mas eu penso em psicologia ou até biologia. Por quê? Porque ou eu quero ajudar as pessoas ou o meio ambiente. Eu quero ajudar alguma coisa. Do que você ficou com mais medo quando você engravidou? De eu não consegui gostar dele. Por quê? Porque eu nunca fui muito próxima de criança. E eu nunca pensei em ser mãe. Eu pensava em não ser, na verdade. E eu procurei, na verdade, pra dar ele pra adoção. Mas eu desisti. Eu achei que não era justo com ele. Por quê? Porque ele ia se sentir rejeitado, né? A Valentina, coitada, acho que ela foi mais sofreu.
Foi? É, Por quê? porque realmente a gravidez dela eu não aceitei. Aí eu escondi até os 3 meses e após os 3 meses, como não tinha mais como esconder, a barriga também já ficava dolorida de apertar com a cinta. Aí comecei a fazer o pré-natal. E quando você é mãe, às vezes por mais que você não aceita, no fundo você tem coração, então acaba que você cede, né? O sentimento de mãe fala mais alto do que aquele de não querer ser mãe. Mas quando você adota um filho pelas vias da adoção, você tem uma consciência diferente sobre o papel da maternidade e da paternidade. Você tem consciência que aquele filho é seu e você tem que fazer o possível e o impossível para as coisas darem certo, para as coisas funcionarem. Então, o adotar um filho através da adoção deveria ser a mesma coisa que adotar um filho pelas vias da biologia. Porque existem pessoas que têm filhos através da biologia, mas não adotam esses filhos. E todos os filhos precisam ser adotados. Mas por que você acha que ele se sentiu rejeitado? Porque ele ia ser rejeitado, né? Pela mãe biológica. E se ele não fosse adotado, não sei como que ele ia se sentir. Apareceu pra mim no Facebook algumas pessoas falando e a família adotiva delas rejeitava também por serem adotados. Entendi. Você adotaria uma criança? Eu já pensei em adotar. Depois que eu tive ele. Por quê? Porque eu não sei se eu engravidaria de novo. Eu já pensei em engravidar de novo. Mas eu acho que adotar é melhor do que você ter mais uma criança, porque tem outras precisando de ajuda, né? E aí chegou um casal. E eu fiquei tipo, não é pra mim mesmo, então... Ah, e eles me chamaram, eu fiquei tipo, é o momento. E aí, vamos supor não. Eu tava falando, tudo bom? E aí, todo simpático, gente, eu falei, oi tio, oi tia, tudo bem? E aí a gente começou a conversar, sabe? E aí, a gente conversou e deu a hora do almoço. Eu falei assim, senta comigo. Aí a gente começou a conversar, sabe? Comer, rir, brincar. Mas eu não tava colocando muita fé, porque eu já tinha perdido meio que a esperança em casais que queriam me adotar. Porque geralmente eles me conheciam, gostavam de mim, mas iam embora, sabe? Ou ficavam com outra criança, ou geravam, sabe? Só que aí teve um almoço, eu não lembro quando a gente foi, mas a gente foi almoçar fora. E aí eu acho que foi nesse dia que ele percebeu que a coisa era com ele mesmo, né? Porque a gente chegou para ele e falou, nós gostaríamos muito de levar você para almoçar fora conosco hoje. Você aceita? Nossa, já foi colocar a melhor camiseta? E aí eu falei, posso falar uma coisa? E aí, já tá chorando, filha. Aí eu falei, posso falar uma coisa? Aí eu falei, não, deixa. Aí ele falou, não, pode falar. Aí eu falei, eu queria que vocês fossem meus pais. Aí eu que já sou chorona, né? Não consegui falar mais nada, né? Chorei no meio do restaurante, chorei pra caramba, né? Abracei ele. E aí continuamos essa aproximação e tal. Uma vez eu não lembro que comentário que eu fiz pra uma outra tia minha, que eu falei que ele não tava sendo o pai que eu queria que ele fosse. E ela falou, mas tadinho, você quer que ele faça mais o quê também? Ele é o tadinho que tá sendo cobrado demais e eu tô fazendo só a minha obrigação. Você ouve falar, as pessoas esperam um papel de mãe, já tem o politicamente certo e correto, né, enfim. Então é um desafio muito grande entre ser mãe e você continuar sendo você. E aí é muito difícil, porque antes eu era a Kelly profissional, a Kelly filha, a esposa, a Kelly amiga, a Kelly que ia, fazia tudo. E a partir do momento que o João nasceu, eu sou só mãe. 24 horas por dia. Não existe espaço para outra Kelly. Para os outros papéis se manifestarem, né?
É o que eu falo, assim, eu posso ser louca, doida, porque assim, eu sou mó loucona. Vocês estão me vendo aqui porque eu tô meio tensa, né? Tô na frente da câmera, mas eu sou loucona, sou doidona. Posso ser assim, no entanto que quem vê fala assim, nossa, a Denise na semana é mó diferente, né? Mó caretona, porque eu chego, às vezes o pessoal ali embaixo tá ali tomando cerveja, alguma coisa, já chegou, de boa, tipo, já corro, vem, mas é porque as obrigações exigem. Aí fim de semana já tá eu, e aí, vamos, não sei o quê. Aí tipo, oxi, mas... Então assim, é uma coisa que você acaba se policiando, você tem que saber o seu momento. Tipo, na semana eu tenho as obrigações. Quando eu tô com eles eu tenho essa obrigação. Mas quando eu não tô, é diferente. Aí é outro mundo, é outro momento. E assim, aí você tem que largar de mão de tudo, né? No entanto que na época, quando eu tava pra casar, que eu descobri que tava grávida, eu tinha há pouco tempo feito o teste pra jogar futebol. E eu tinha sido aprovada. E aí eu deixei de mão. Hoje eu poderia ser uma jogadora de futebol. Você tinha quantos anos no primeiro filho? 20. 20 anos? 20 anos. Quanto o pai não pode, mas eu acho que eu fiz a minha parte e a dele. Sabe, de ficar em cima, não me arrependo de, sabe, eu ia buscar, eu ia levar no colégio e você tá sempre atento no que estão conversando, porque às vezes tinha algum coleguinha e você, sabe, eu estava sempre ligada nas conversas deles. Não vou dizer, o pessoal fala assim, isso é falta de, como é que fala? E a privacidade deles. Olha, dei muito perdido em mochila. Até pouco tempo, dei muito perdido, de olhar mesmo. Sabe, porque eu acho assim, e se você descobrir uma coisa e depois já não ter mais tempo de você fazer nada? Meu Deus, um dia eu vi ele saindo de casa, se arrumando, a blusa toda rasgada. Ele tinha uma blusa maiorzinha assim, ele fez um rasgo para passar o polegar na roupa. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isto? A gente fez um intercâmbio aí, um acordo, né? Que calça ele pode rasgar à vontade. E no começo até eu ajudei ele a rasgar, agora ele mesmo rasga sozinho, faz do jeito que ele quer. Agora a blusa não. O que me aparece blusa rasgada eu conserto. Aí foi isso também que eu aprendi, por exemplo, assim, na verdade eles aqui parece que se depender deles ninguém quer ser mãe, né? As meninas, o João acho que é o único que até acha legal ser pai, né? Mas as meninas parece que não. Então, assim, também acho que respeitar isso. E eu, até um tempo atrás, eu falava assim, ai, meu Deus, como minha família não vai ter uma continuidade? Paciência, se não for para ser, ok, que eles sejam felizes, sabe? Do jeito que der para ser, do jeito que eles quiserem ser. Se ela também escolheu que não quer ser mãe, né? Que seja tia, que curta, né? Ou que tenha a sua vida do jeito que achar melhor, né? Às vezes, naquele contexto, não está inserido uma criança, ok. E cabe às pessoas respeitarem, né? A tendência é a gente repetir o que os nossos pais fizeram com a gente. E aí ela falou que eu não precisava ser assim, que podia quebrar o ciclo. Ela me ajudou a entender essa parte também. A minha mãe era um pouco agressiva comigo, ela gritava. Às vezes eu apanhava também. E isso me deixou um pouco traumatizada. E eu não queria fazer isso com ele. Só que às vezes eu me estresso demais. Aí eu me afasto dele, eu vou pra longe. Não que eu queira bater nele, mas eu fico estressada mesmo. É como se todas as mulheres tivessem que ser Virgem Maria, né? Que suportou todas as coisas. E não é assim. É como se quando você fala que você teve uma dificuldade, é como se você estivesse negando seu filho, negando a maternidade. Não é assim. É difícil, dói, você acha que vai enlouquecer. E é muito difícil porque no primeiro mês parece que o bebê não interage direito com você. Ele só quer mamar, dormir e, né, toda hora que ele quer, enfim. E aí ele começa a interagir com você quando ele vai pro segundo mês, né? E quando você vê ele crescendo, quando você vê ele olhando pra você, é um olhar de amor, assim. Ontem mesmo eu tava passando a roupa dele, inclusive. Aí quando eu me dei conta, ele tava olhando pra mim com um olhar assim, de sorriso, sabe? Ai, você... Tudo isso compensa, né, meu amor? Não é coisa rica. A gente tem que sorrir pra lá, ó. Ah, não é? Aí tudo compensa. Cara, é só quem passa que sabe explicar essa responsabilidade. Então vai lá pegar o outro lá dentro.
só quem realmente passa, porque não tem como explicar o que é definir ser mãe, o que é ser pai, é só quem é mesmo. Mas a responsabilidade é muito grande. Eu acho que assim, a que me fez mais chorar foi após a morte da minha mãe. Que aí teve o primeiro dia das mães na sequência. E aí eu tava com ele e aquela coisa toda de mãe, aí você pensa, tipo, minha mãe não tá aqui, né? Tipo, acho que foi, mas foi de alegria. Porque ela não tá, mas eu tô. Então assim, agora eu vou fazer o que ela fez por mim e por eles. Então acho que é muito, muito emocionante. De ver meu filho ali apresentando pra mim. E tipo, eu não ter minha mãe, mas o meu filho ter a mãe dele. Então assim, foi gratificante, foi. Então, tem pessoas que perguntam assim, seu filho é bonzinho? Seu filho dá trabalho? Eu falei, gente, se eu não quisesse ter trabalho, eu não teria filho, né? Tem até uma musiquinha lá do Palavra Cantada, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho, né? Você tem que ficar ligado sempre no seu filho. No momento que você é mãe, até o último dia do último suspiro seu na face da terra, você é mãe daquela criatura. Mas tem um lado também que te dá prazer, né? Quando você... Era muito interessante, bem quando o João era recém-nascido, ele estava chorando, meu esposo colocava ele perto de mim, ele sentia o cheiro e ele já parava. É muito mágico, é um poder, sabe? Você sente, nossa, como eu sou poderosa. E eu vi bastante vídeo também na internet sobre maternidade real. Não a que todo mundo fala que é tudo maravilhoso. O que é maternidade real? Você não dormir, você levar jato de cocô, vômito. Às vezes você se cansa também, às vezes você não quer ser mãe, você só quer um dia pra você descansar. E você já teve um dia pra você descansar nesse tempo? Não. Não? Não, ele mama só no peito e eu tentei dar mamadeira pra ele. Eu vou... Pode ir.